Capítulo 9. Como lidar com a dor? A dor, seja da mente ou do corpo, introduz um novo elemento para o qual até agora não fizemos nenhuma provisão. Ao monopolizar a atenção, mantém a mente consciente totalmente alerta e, assim, impede que se alcance a medida de afloramento necessária para iniciar com sucesso uma autossugestão. Assim, se introduzirmos a ideia de sem dor no consciente, ele será subjugado pelo seu contrário, a dor, e a condição do paciente se tornará no mínimo pior. Para superar esta dificuldade, é necessário um método bastante novo. Se falamos um pensamento, esse pensamento, enquanto o falamos, deve ocupar nossas mentes. Não poderíamos falar a menos que pensássemos. Ao repetir continuamente "não sinto dor", o sofredor renova constantemente esse pensamento em sua mente. Infelizmente, após cada repetição, o pensamento de dor se insinua, de modo que a mente oscila entre "não tenho dor" e "tenho alguma dor", ou "estou com uma dor forte". Mas se repetirmos nossa frase tão rapidamente que a associação contrária não tenha tempo de se inserir, compelimos a mente a insistir nela. Assim, por um novo caminho, alcançamos o mesmo objetivo alcançado pelo afloramento induzido. Fazemos com que uma ideia permaneça ocupando a mente sem evocar uma associação contrária. Mas a frase "não tenho dor" não se presta a uma repetição rápida. As dificuldades físicas são muito grandes. A língua e os lábios ficam emaranhados nas sílabas e temos que parar para restabelecer a ordem. Mesmo que fôssemos hábeis o suficiente para articular as palavras com sucesso, só encontraríamos uma nova dificuldade. A palavra mais enfática da frase é dor. Involuntariamente, devemos nos ver enfatizando essa palavra com força particular, fortalecendo assim em nossas mentes a própria ideia que estamos tentando desalojar. Faremos o melhor para copiar o mais fielmente possível o procedimento do próprio Coué. A frase que ele usa, "está passando", não faz menção à mágoa e é extremamente fácil de dizer e produz um fluxo ininterrupto do som, como um zumbido de uma máquina ou um zumbido ampliado de um inseto, que, assim por dizer, leva a mente do nada. A palavra "está passando", rapidamente balbuciada, dá a impressão de uma furadeira mecânica, abrindo caminho irresistivelmente em alguma substância dura. Se você está sofrendo de alguma dor intensa, como dor de dente ou dor de cabeça, sente-se, feche os olhos e assegure-se com calma que vai se livrar dela. Agora, acaricie suavemente com a mão a parte afetada e repita ao mesmo tempo o mais rápido que puder, produzindo um fluxo contínuo de som com as palavras "está passando, está passando, está passando". Continue assim por cerca de 1 minuto, parando apenas para respirar fundo quando necessário e usando a palavra "passou" apenas na conclusão de todo o procedimento. Ao final desse período, a dor terá cessado completamente, ou pelo menos diminuído sensivelmente. Em ambos os casos,
aplique as sugestões específicas recomendadas no capítulo anterior. Se a dor cessou, sugira que ela não retornará. Se apenas diminuiu, sugira que em breve passará por completo. Agora, volte para o emprego em que estava envolvido quando a dor começou. Deixe que outros interesses ocupem sua atenção. Se em um espaço razoável, digamos meia hora, a dor ainda o incomoda, isole-se novamente. Sugira mais uma vez que você vai dominá-la e repita o procedimento. Não é exagero dizer que por esse processo qualquer dor pode ser vencida. Pode ser, em casos extremos, que você tenha que retornar várias vezes ao ataque. Isso geralmente ocorrerá quando você for tolo o suficiente para fornecer uma causa à dor, um dente cariado, uma corrente de ar frio, etc. E assim justificá-la à sua razão e dar-lhe, por assim dizer, uma sanção intelectual. Ou pode ser que ela cesse apenas para retornar novamente. Mas não desanime. Ataque-a com firmeza. Você é obrigado a ter sucesso. O mesmo procedimento é igualmente eficaz com estados mentais angustiantes, preocupação, medo e desânimo. Nesses casos, o movimento de acariciar da mão deve ser aplicado na testa. Mesmo neste exercício, não se deve fazer mais esforço do que o necessário. Simplesmente, repita rapidamente a palavra que informa que o problema está acontecendo e deixe que isso, com o movimento de acariciar da mão, por assim dizer, fixe a atenção naquele ponto específico e seja a soma e a substância do seu esforço. Com a prática, se tornará mais fácil. Você cairá nele. Ou seja, o inconsciente fará as adaptações necessárias para torná-lo mais eficaz. Depois de um tempo, você deve ser capaz de obter alívio em 20 a 25 segundos. Mas o efeito é ainda mais abrangente. Você será liberto do medo da dor. Considerando a si mesmo como seu mestre, você poderá, com a mera ameaça de tratamento, impedir que ela se desenvolva. Você pendurará um cartão, proibido entrar, nas portas de sua mente consciente. Pode ser que a dor o ataque na rua ou em uma oficina, em algum lugar público, onde a repetição audível da frase chamaria atenção. Nesse caso, é melhor fechar os olhos por um momento e formular esta sugestão em particular. Não vou aumentar esse problema pensando nele. Minha mente estará ocupada com outras coisas, mas na primeira oportunidade vou fazê-lo falecer. Então, assim que você puder fazê-lo convenientemente, use a frase "está passando". Quando você se tornar especialista no uso dessa forma de sugestão, poderá exorcizar o problema repetindo mentalmente a frase, pelo menos se as palavras forem delineadas com os lábios e a língua. Mas o iniciante deve confiar por um tempo inteiramente no tratamento audível. Ao abandoná-lo cedo demais, ele apenas cortejará a decepção. Às vezes, acontece que um paciente está tão prostrado pela dor ou pela miséria que não tem energia para realizar nem mesmo a repetição da palavra "está passando". O pensamento de dor obceca tanto a mente que o estado de ausência de dor parece remoto demais, até mesmo para ser contemplado. Nessas circunstâncias,
parece melhor empregar essa estratégia. Deite-se em uma cama, sofá ou poltrona e relaxe a mente e o corpo. Pare com todo o esforço, o que só pode piorar as coisas, e deixe o pensamento de dor seguir seu caminho. Depois de um tempo, suas energias começarão a se acumular, sua mente a reafirmar seu controle. Agora, faça uma firme sugestão de sucesso e aplique o método. Peça a outra pessoa para ajudá-lo, como Coué ajuda seus pacientes, realizando os passes com a mão e repetindo a frase com você. Por este meio, você pode ter certeza do sucesso. Este procedimento aparentemente contraditório é análogo ao do pescador brincando com um peixe. Ele espera até que tenha terminado antes de colocar seus recursos positivos em jogo. Baldwin recomenda um procedimento análogo como arma contra a insônia. O paciente, diz ele, deve repetir rapidamente a frase "vou dormir", deixando sua mente ser varrida por uma torrente de palavras. Mais uma vez, surge a objeção de que a frase "vou dormir" não é algo que possamos repetir rapidamente, mas mesmo que a substituamos por uma frase simples que possa ser facilmente articulada, é duvidoso que tenha sucesso em mais do que uma pequena porcentagem de casos. É mais provável que o sucesso nos atinja se nos valermos do método de repetição reflexiva mencionada no capítulo anterior. Devemos tomar a posição mais favorável ao sono e depois repetir lenta e contemplativamente a palavra dormir.